Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. A palavra que eu vou estar trazendo hoje está em João 4, no verso 3 em diante. João 4, no verso 3, que tem por título A Mulher Samaritana. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam? Aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor. João 4, verso 3 em diante, que fala assim: deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma mulher de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os teus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede-me de beber? A mim que sou mulher samaritana. Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecer o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. Amém, irmãos? Aqui, Jesus está falando aqui, né, que ele estava muito cansado, né, e ele, né, era necessário, né, passar por aquele percurso, né, que era um percurso muito curto, né, entre a Judeia e a Galileia. E era por Samaria, né? Mas esse trajeto era evitado devido à hostilidade entre os judeus, né, e os samaritanos. E o Senhor Jesus, ele estava cansado daquele caminhada dele. E fala que na hora sexta, a hora sexta é 12 horas, né? Eu estudei que a hora sexta é 12 horas. E durante aquele percurso que Jesus fez ali, ele ficou ali naquela beira daquele poço de Jacó. Veio a mulher pegar água naquele poço, né? E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, porque Jesus sentia fome, porque ele vivia como nós, humanos, né? E Jesus sentiu fome e os discípulos foram comprar comida, e aquela mulher veio pegar água. E aquela mulher era mal vista pelo povo, né? E a palavra vai dizer que os judeus habitualmente contornavam Samaria, mas não entrava no território. O Senhor Jesus, porém, ignorou essa barreira criada pelo preconceito religioso, né, para cumprir seu propósito de alcançar a mulher samaritana. Ele não chegou à religião, comportamento ou reputação dela, que aquela mulher era vista aos maus olhos, né, pela população, que aquela mulher tinha vários homens, né, e naquele tempo aquela mulher era mal falada, né, mas Jesus, ele viu assim aquela alma, né, aflita, né, daquela mulher desprezada da mesma forma, né. E o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, né? Para o Senhor somos todos iguais, todos somos filhos de Deus, né? Às vezes nós, né, desprezamos Jesus, mas ele não despreza nós, porque Jesus tem todos iguais. O desejo do Senhor Jesus é salvar todos, né? Mas nem todos querem o Senhor Jesus, né? Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Jesus ele veio para salvar, né, as pessoas, né? Mas as pessoas recusam o Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele estava cansado, né? E a unidade do Filho de Deus exposta no Evangelho, quando afirma que ele se sente, né, cansado e com sede e com fome, né? Isso mostra que o Senhor também assumiu um corpo, né, um corpo humano. A palavra do Senhor vai dizer, né? E o Senhor sujeitou a mesma unificação de fraqueza, né? E venceu a forma, né, perfeita, não apenas isso, mas também o mundo, as tentações, né? Que o Senhor vai dizer que Jesus, ele, quando ele, no início da sua caminhada, ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Mesmo assim, Jesus, com o corpo fortalecido espiritualmente, o inimigo não deixou de perturbar o Senhor. O Senhor foi tentado pelo diabo, mesmo cheio de virtude, né? Jesus, ele não precisava, mas ele jejuou 40 dias e 40 noites, né? Nós jejuamos um pouquinho, nós damos nosso joelho e as perseguições vêm, né? Porque o inimigo, ele não gosta de ver a pessoa, né, buscando a palavra do Senhor, porque sabe que ele perde. Quando nós jogamos nosso joelho para orar, nós falamos com Deus, né? Nós esquecemos do mundo, né? E o mundo, a palavra do Senhor fala que o mundo já é desse maligno. É tanta perturbação que tem no mundo, que quanto mais a gente ora, mais se levanta, né, as perseguições, né? E a função do Senhor Jesus é interceder, né, para as pessoas diante, né? Pois o Pai compreende exatamente as nossas condições, as nossas necessidades. O que nós precisamos, Jesus já sabe o que nós precisamos, mas nós temos que abrir a nossa boca para falar com Ele, para pedir Ele, né? Mesmo nós sabendo o que a gente quer, né? A gente tem que confessar com a nossa boca o que nós queremos. E o Senhor Jesus abordou aquela mulher samaritana de forma ousada, mas sem deixar de ser educado e firme com ela. Não era comum um homem falar com a mulher publicamente naquela época, né? Quando o homem falava com a mulher naquela época, ele era mal visto, né? Alguma coisa poderia estar acontecendo, alguém estava julgando quando o homem falava com a mulher naquela época, né? E o Senhor Jesus, né, era um homem comum, né? Naquele tempo ele era um homem comum, porque ele estava na carne, né, publicamente, né? Mas o Messias viu naquela ocasião a chance de transmitir àquela mulher samaritana o ensinamento da verdade, né? Sem que, né, a ventilação está na situação mais comum do dia a dia, né? A cidade de Samaria era considerada impura pela classe religiosa judaica daquela época. Por isso a lei do judeu não passarem por elas, não servia o alimento dessa formalidade, né? Religiosidade, julgamentos humanos, mandou seu discípulo comprar alimento em Sicar, né? Uma cidade de Samaria. Dessa forma, possibilitava uma conversa com aquela mulher, protegendo os olhares acusatórios por parte dos judeus e samaritanos, ao mesmo tempo em que combatia o preconceito e rixa entre aqueles povos, né? A palavra do Senhor vai dizer que aquele povo vivia, né, de picuinha, de rixa, não podia falar nada, mas o Senhor aproveitou aquele momento certo para ele pregar para aquela mulher, né, que estava precisando dele mesmo, que era ouvir a tua palavra. E ela falou para ele: como pode tu ser judeu e pede-me de beber a mim? Jesus, mesmo sedento, jamais receberia água das mãos de um samaritano, ainda mais que fosse uma mulher. Mas na reputação, por esse motivo, ela o surpreendeu com o pedido do Senhor. O dom de Deus, a vida eterna, o Todo-Poderoso oferece a todos nós, né, a vida eterna. Por meio da água da vida, o Senhor Jesus, né, mostrou a que aquela samaritana necessitava
urgentemente dessa água, que era o